santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Glória a Deus. Uma boa noite a todos os irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Muito bom estarmos reunidos mais uma noite. Sejam muito bem-vindos à nossa igreja, nossa comunidade, em mais um momento de louvor e de adoração ao nosso Deus eterno. Nosso desejo é de alegria, é de satisfação em estar na casa do Senhor. Sempre é muito bom estar aqui nesse lugar para louvar ao nosso Deus junto com a nossa família, com a nossa comunidade, mas também para rever os irmãos, para ver os nossos amigos, irmãos que ao longo da semana é possível que nós não tenhamos visto, e também para receber do Senhor nesse tempo, através dos louvores, das ministrações, das pregações. Então espero que seu coração esteja aberto e disposto Você pode abrir sua Bíblia, você pode também acompanhar aqui no telão o Salmo 126. É um salmo conhecido
Salmo 126, ele diz assim, amém? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Salmo 126, ele fala da operação de Deus na nossa vida, mesmo em meio às lutas. Fala de um Deus que nos consola e que age nas nossas vidas e que faz grandes coisas, mesmo diante de situações difíceis. É um Deus que honra a luta do seu povo, quando ali mesmo em lágrimas, nós continuamos andando, seguindo em frente e semeando. Quando semeamos em lágrimas, Ele nos dá a garantia de que voltaremos um dia com os feixes nas mãos, o fruto nas mãos. Então é possível que você esteja aqui e esteja em um tempo de choro, em um tempo de lágrimas, em um tempo de luta, em um tempo de sofrimento. Mas sabe de uma coisa, meu irmão? Não deixe de seguir em frente. Não deixe de confiar nesse Deus que honra o nosso esforço, a nossa fé. Não deixe de confiar nesse Deus que honra e dá frutos diante da nossa atitude de semear. Que aqueles que estão chorando, que continuem seguindo em frente, semeando, porque um dia, meus queridos, nós voltaremos com os frutos nas mãos. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é bondoso e misericordioso, porque o Senhor age na vida do teu povo com coisas magníficas e atitudes magníficas, assim como o Senhor agiu diante de Israel, retirando-o do Egito e sustentando-o durante toda a sua caminhada no deserto. O Senhor abriu o mar, o Senhor sustentou com comida que descia do céu, o Senhor os livrou de vários inimigos, Pai, porque o Senhor é bom e o Senhor cuida do seu povo. O Senhor luta pelo seu povo que confia em Ti. Por isso, Senhor, estamos aqui declarando que confiamos em Ti e que mesmo diante de lutas, Pai, e de lágrimas que muitas vezes descem, Senhor, na nossa face, nós queremos dizer que nós confiamos em Ti, que nós confiamos no Senhor e que sabemos que no tempo certo, no momento oportuno, o Senhor há de responder às nossas orações e entregar nas nossas mãos o fruto, Pai, da nossa fé, da nossa perseverança em confiar em Ti. Portanto, Senhor, fala aos corações daqueles que nessa noite choram e lutam, Senhor, mas que não arredam o pé, Pai, da Tua igreja e que não desistem de confiar em Ti. Abençoa e honra a fé dos meus irmãos, Pai. E nesta noite, nós queremos
declarar também que o Senhor é o nosso Deus maravilhoso, aquele que faz grandes coisas. Nossa alegria vem de Ti, somente de Ti, Pai. Abacuque disse, Senhor, que mesmo que a figueira não floresça, que não haja fruto nas vides, Pai, mesmo assim, diante de toda escassez, ele se alegraria no Senhor, e assim nós também nos alegramos. O salmista aqui diz, nós nos alegramos em Ti, nós estamos alegres, porque o Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Então, Pai, continua fazendo e continua operando no nosso meio. Age nesta noite, Pai, falando aos nossos corações. Abençoa e conduz os momentos de pregação, de louvor, de adoração, de comunhão, de oração, Pai. Cada instante que seja conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Boa noite, a graça e a paz do Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Grandes coisas Ele faz, grandes coisas Ele fará. Mesmo que nós não vejamos a luz, a graça do nosso Deus ilumina os nossos pés. A Sua palavra é luz, é lâmpada para os nossos pés. Ele não remove a noite, mas sustenta o nosso coração até que chegue a aurora. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, Tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, Tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, a cada instante, Tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, Tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda o meu coração, ouça o som que flui da minha oração, suba perante Ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, Tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, Tua graça me basta.
abençoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração. Sua perante ti, este sincero amor seja a expressão de todo meu louvor. Aleluia, Senhor. Quão maravilhoso é saber que o Senhor está conosco. E que mesmo nas noites mais longas da nossa vida, no frio mais intenso, quando nós percebemos que o vento ele não cessa, ainda assim nós podemos confiar que há descanso para nós, porque a tua graça nos é suficiente. A tua graça nos sustenta. Convém louvar-te, ó Senhor. Vamos continuar celebrando ao nosso Redentor com muita alegria neste lugar. Majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. A cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. A cruz venceu a morte e o pecado destruiu, o seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graça, danças e alegria. Nos convém louvar-te, ó Senhor. Nos convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. A cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, nós te celebramos com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Te celebramos com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, nós te celebramos com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. A
Faça-me, Senhor, não me deixe. Eu quero estar em teus braços de amor. Faça-me, Senhor, não me deixe. Eu quero estar em teus braços de amor. Agora que perto estás, tudo é diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Diga-te a igreja e agora que perto estás, tudo é diferente. Senhor, já não sou mais o mesmo, minha vida. Agora que perto está, tudo diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Para sempre, para sempre, para sempre. Queremos estar contigo para sempre, Senhor das nossas vidas. Você pode baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos por alguns instantes, orar aí onde você está. Quão glorioso é saber que essa graça nos alcançou. Que esse Senhor, esse Redentor justo e fiel, morreu por nós, se entregou por nós. Jesus é o cumprimento da promessa. O Rei que governa, o Salvador que venceu a morte, o Senhor diante do qual a igreja se dobra, o Rei que desceu do céu.
que veio nos revelar a glória e o caráter do Pai. O Deus que se humilhou para nos salvar, que tomou sobre si todas as nossas dores, levou sobre si todos os nossos pecados, se fez servo por amor de nós. Nosso coração se enche de gratidão, Senhor, e de alegria nesta noite. Que todos os dias nós amanheçamos com esse sentimento de gratidão por termos sido alcançados pelo Teu amor. O Deus que nos chamou e que deseja se relacionar conosco para todo sempre. Deus que do céu desceu e no nosso meio veio habitar. Deus que não se exaltou, mas se humilhou para me salvar. Levou sobre si os meus pecados e fez-se pobre para me enriquecer. Por suas feridas eu fui sarado. Fui transformado pelo seu poder. O universo que se esvaziou e achou-se como servo, e hoje está entronizado e recebeste o nome de glória. Tu és o Cristo, os filhos de Deus, o leão de Judá, a raiz de Davi, que assentado está a glória do Pai, a glória do Pai. Deus que do céu desceu e no nosso meio veio habitar. Deus que não se exaltou, mas se humilhou para me salvar. Levou sobre si os meus pecados e fez-se pobre para me enriquecer. Por suas feridas eu fui sarado. Fui transformado pelo seu poder. Tu és o Rei do
Achou-se como servo e hoje está entronizado e recebeste o nome de glória. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Leão de Judá, a raiz de Davi, e assentado está a glória do Pai, a glória do Pai. Tu és o Rei do universo que se esvaziou e achou-se como servo e hoje está entronizado e recebeste o nome de glória. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Leão de Judá, a raiz de Davi, que assentado está na glória do Pai, na glória do Pai. Glórias ao teu nome, Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém, glória a Deus. Que alegria, né, estarmos reunidos, adorando ao Senhor. E também é um momento de alegria quando nós recebemos os nossos queridos visitantes, né, nossos amigos e irmãos que nos dão a honra de sua visita. Então, se você está nessa noite aqui, meu querido, nos visitando, por favor, se coloque de pé, gostaríamos de conhecer você. Quem nos visita, né? Onde estão os visitantes? Amém, estou vendo vocês aí atrás. Fiquem de pé mais um pouquinho. Lá atrás, estou vendo você. Aqui na frente, sejam bem-vindas. Né? Ali também, estou vendo você. Deus abençoe. Lá atrás, estou vendo você. Por favor, os irmãos, lá atrás também, né? O casal, estou vendo vocês ali. Por favor, os irmãos que estão mais próximos, vamos cumprimentar nossos visitantes. Muito bom recebê-los aqui. Espero que vocês se sintam à vontade no nosso meio, da nossa comunidade, da nossa igreja. E que vocês retornem, né? Que vocês estejam aqui conosco em outros momentos. É uma alegria muito grande receber vocês, tá? Muito bom ter vocês aqui conosco nesta noite. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado, meus queridos, por terem se manifestado, tá? Que Deus abençoe a todos. E agora nós vamos continuar adorando ao nosso Deus, entregando os dízimos e as ofertas. Então você tem a oportunidade de, nesse momento, estar entregando seu dízimo e a sua oferta, com alegria no coração, como recomenda a palavra de Deus. Você pode fazer isso vindo até a frente, colocando aqui no gasofilácio a tua oferta física, ou mesmo fazendo de maneira virtual, através das contas da igreja que vão aparecer, ou no QR Code da igreja, do Pix da igreja, que está no cartão aí no bolso da cadeira à sua frente. Então você pode fazer isso. E agora, ao som de uma canção, com alegria, vamos estar adorando ao Senhor com os dízimos e com as ofertas, tá bom? Oh Deus, Tu és o meu
Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se sei que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se tem que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se sei que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus, tudo governa. Tudo governa. Tudo governa. Amém. Nosso Deus é aquele que governa tudo, que está no controle de todas as coisas, não é verdade? Meus irmãos, atenção aqui para alguns rápidos avisos, tá? Ontem nós tivemos aqui na igreja um momento muito especial de evangelismo. Tivemos um grupo aqui da igreja, juntamente com a Jocum, que esteve aqui à tarde evangelizando a comunidade aqui vizinha, a comunidade da Sardinha. Nós temos um vídeo aí, né, se puder já colocar, mas é importante porque é uma iniciativa que nós vamos ter sempre, tá? Então é importante os irmãos saberem como foi. Então nós temos um vídeo aí, vamos ver como é que foi esse tempo ontem. Pode rodar já. Olá, gente, tudo bem? Nós estamos aqui no bairro Sardinha com o pessoal da igreja, também os missionários da... Vai dar certo o som? Daqui a pouco nós vamos bem para a gente poder compartilhar o evangelho. Ajustam o som, né? Nós tivemos aqui ontem um grupo, né, de irmãos da igreja, de jovens da igreja, juntamente com a Jocum, evangelizando. Foi um tempo muito especial, onde
fomos, né, evangelizar de casa em casa, e também houve algumas apresentações para as crianças, tá? Em nome de Jesus, Senhor, cure você, Ele restaure sua saúde, em nome de Jesus. Já está ok, já? Será que já está ok o vídeo? Bom, enquanto isso, tá? Então, eu queria encorajar os irmãos. Nós tivemos esse momento ontem e vamos ter outros momentos também, tá? Então, é importante que os irmãos estejam engajados. Embora, né, tenhamos realizado ontem, a gente sentiu falta de muita gente. Muita gente. Então, é possível a gente realizar esse trabalho com muito mais pessoas, tá? E aí eu queria contar com você para outros momentos que nós estaremos marcando. Lembrando que esse é um dever nosso, deixado pelo nosso Senhor Jesus, que devemos pregar a mensagem a toda criatura. Então esse é um dever nosso. Amém? Segundo aviso, eu queria informar que agora no mês de outubro nós vamos ter a nossa Conferência da Família. A nossa Conferência da Família. A gente passa depois, tá? Vamos seguir. Nós vamos ter a nossa Conferência da Família, agora em outubro. E nós já estamos realizando alguns ensaios com as crianças e com os jovens e adolescentes em algumas apresentações que nós vamos ter na conferência. Então, se você deseja que o seu filho, seja ele criança ou jovem ou adolescente, esteja participando, os ensaios estão sendo nas quartas-feiras, às 19h, tá bom? Então, você pode vir aqui com seu filho, né? Ou você jovem, adolescente, né? Venha aqui para ensaiar, tá? Para, na Conferência da Família, você também está participando desses momentos, tá bom? E mais 2 avisos, lembrando que no dia 28, tá? Último domingo do mês, nós vamos ter reunião administrativa aqui para aclamação de novos membros. Aqueles que ainda não são membros, tá? Somente aqueles que não são membros, mas que querem se tornar membros, existe um link aí no grupo para que você se inscreva. Se você tiver alguma dúvida, você nos procura e a gente orienta vocês. E lembrando também do curso de aconselhamento bíblico que nós vamos ter iniciando no dia 4 de outubro, tá? Ele vai de outubro a dezembro. No dia 4 vai ser uma aula aqui na igreja, presencial, as demais aulas de maneira online. O link de inscrição já está nos grupos também, para que você se inscreva. Aproveite esse momento em que a igreja está organizando esse tempo de maneira a você se capacitar para a obra de Deus, tá bom? Então, lembrando que esse curso ele é obrigatório para os líderes, amém? Tá? Para os líderes, mas é aberto a toda a igreja, tá? Quem quiser se inscrever, é só se inscrever lá no link, tá bom? Vamos lá, as crianças? Então hoje as crianças vão cantar com acompanhamento da banda. É isso, Luiz? Hã? Vamos lá, gente. Vamos sentar aqui e vamos cantar hoje com acompanhamento da banda, viu? Todo mundo seguindo aí o tio Luiz. Gênesis desde o Levítico
cantar uns livros. Amém, muito bem, parabéns. Hoje com acompanhamento aí da banda da Rede Celebrar, né? Igreja, vamos orar? Estenda as mãos aqui para frente, por favor, orar pelas crianças. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e cuida das crianças da nossa igreja, Pai. Nossa oração é que o Senhor continue abençoando a vida delas e que nesse momento em que elas estarão ali na salinha, elas possam, Senhor, receber de Ti, receber a Tua palavra e que essa palavra faça morada no coraçãozinho delas, Pai, para que elas tenham o desejo cada vez maior de Te adorar, de Te amar e de Te obedecer. Em nome de Jesus, abençoa também os nossos irmãos e irmãs que estarão conduzindo as aulas. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, gente? Só. Amém. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Boa noite, graça e paz. Que o Senhor mais uma vez estenda suas mãos sobre nós nesta noite aqui reunidos e que a gente possa lhe ofertar um culto que lhe seja agradável. Antes da palavra, eu queria chamar aqui à frente o Robson e a Isadora, que vão apresentar o Murilo, e também os avós, os tios, pode vir todo mundo. Nós sabemos que educar filhos nunca foi uma tarefa fácil, né? Principalmente em nossos dias. Se a gente precisava do Senhor para orientá-los, quanto mais hoje, né? E essa é uma atitude que todos os pais precisam ter, entendendo que os nossos filhos, eles não são nossos, eles são do Senhor. E Robson e Isadora vêm aqui apresentar o Murilo. Lindo. Ele fica assim. Então, como eu estava falando, a educação sempre foi um desafio. E nós sabemos que quando Deus nos abençoa com filho, Ele também nos capacita. Então, Robson e Isadora, vocês têm a capacidade em Deus de conduzir Murilo pelo caminho da verdade. E para isso se faz necessário que vocês andem no caminho da verdade, que vocês vivam um relacionamento com o Senhor e que ensinem Murilo a verdade ainda logo nos primeiros momentos, né? E que o Senhor venha conduzi-los, orientá-los, de maneira que Murilo, ao crescer, ele possa saber que existe um Deus a partir do relacionamento de vocês. Vamos orar? Senhor, nós oramos nesta noite, te apresentando aqui a vida desta criança que o Senhor confiou a Robson e a Isadora. Oramos para que o Senhor, em sua graça, bondade e misericórdia, venha conduzi-los como pais, para que eles possam apresentar as verdades do Senhor para esta criança, não apenas no ensino, não apenas na teoria, mas na vivência. Eu oro para que Robson e Isadora possam viver um relacionamento com o Senhor, buscando a Tua presença
e de maneira que essa vida, esse relacionamento possa influenciar e inspirar a vida dos seus filhos, em especial a vida de Murilo. Então nós os abençoamos, oramos para que Murilo possa crescer cada vez mais no conhecimento do Senhor, que ele cresça de forma saudável em todas as áreas. Nós abençoamos esta criança, consagrando ao Senhor, consagrando esta família, a vida de Robson, de Isadora, toda a sua casa, nós apresentamos ao Senhor e suplicamos o teu favor. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém, Murilo? Deus abençoe. Amém. Casamento à vista. Queremos apresentar à igreja, os irmãos já conhecem, o corajoso Levi. Não é? E a corajosa Sofia. Levi e Sofia noivaram sexta-feira, já com proposta de casamento, já para daqui a um mês, Pedro? Cadê Pedro? Tá aí? Não. Eu queria chamar, eu vi que seus pais estão aqui, né? Ailton e Analete, venham aqui, por favor. Pedro e Joana também. Gente, olha, é muito importante. Nós sabemos que o casamento é bênção de Deus. Para que um casamento dê certo, nós precisamos seguir algumas linhas, alguns princípios. E um deles, Levi e Sofia. E isso serve para todos nós, para os jovens, futuramente. Olha, não dê nenhum passo no relacionamento conjugal se os seus pais não a abençoarem. Tá? Então nós temos aqui, vocês têm tudo para dar certo, viu, Sofia? Porque, vem, Pedro e Joana, vem para cá. Pedro e Joana, vem para cá. Vem para cá. E a Analete aí, fica aí do outro lado. Isso aqui. Pronto, fica aqui, Pedro. Isso aqui. Nós temos aqui a concordância. Pedro, você concorda, né, Pedro? Você concordou mesmo? Concordou? Joana concordou? Ailton concordou? Analete também? Então, há uma concordância. Então, assim, existe aqui um princípio de prosperidade, no sentido de desenvolvimento e de amadurecimento do relacionamento. A gente sabe que não é fácil, viu, Levi? Mas vai sabendo, viu? Não é fácil, mas é possível, porque, olha, casamento não é invenção humana, é projeto de Deus, e projeto de Deus tem tudo para dar certo, né? E eu creio que com esse passo acertado, certamente vocês poderão viver uma vida conjugal que glorifique ao Senhor. É fácil, a gente sabe que não é, mas o objetivo é que Deus seja glorificado. Então, com a bênção dos pais, e nós vamos orar, para que daqui a pouco a gente já vai dizer, olha, Levi e Sofia já casaram, né? Porque o tempo passa muito rápido, né? A previsão daqui a um ano, mais ou menos dia 10 de setembro, 12 de outubro, alguma coisa assim. Tem que marcar logo esse negócio, né? Noivou, não tem esse negócio, noivou, tem que logo marcar a data para o casamento, né? Mais ou menos um ano. Eu acho demais. Vamos diminuir esse negócio? Pedro queria que fosse daqui a um mês. Não era, Pedro? Já pá, né? Igreja, vamos orar pela vida de Levi e Sofia, que assumiram um compromisso diante do Senhor, e aqui em concordância com os pais, para que eles possam continuar na obediência ao Senhor
e que realmente eles construam um casamento e uma família que glorifique ao Senhor. Pai, eu quero louvar o Teu nome nesta noite, te agradecer, Senhor, pela Sua misericórdia e pela Sua bondade. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom em todo o tempo. E nessa noite eu quero te apresentar especialmente aqui a vida de Levi e Sofia, que assumiram um compromisso de noivar e certamente já um passo para o casamento, já com o desejo de se aliançarem, de estabelecerem uma aliança com o Senhor na vida matrimonial. Nós oramos para que o Senhor os abençoe, de maneira que eles estejam se preparando em todas as áreas, para que eles iniciem um casamento, ó Deus, debaixo da Tua bênção. Obrigado pela concordância dos pais, obrigado, Pai, porque eles estão debaixo da bênção e isso os ajuda a andar pelo caminho segundo a Sua vontade. Nós oramos para que Levi e Sofia construam uma família sólida, uma família que verdadeiramente exalte e glorifique o Teu nome. Nós abençoamos esta família que se inicia daqui a pouco, estas famílias da vida de Ailton e Analete, de Pedro e Joana, os demais, que a graça do Senhor seja sobre eles. Nós suplicamos a Tua bênção, Pai, nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Parabéns, Levi, parabéns, Sofia, parabéns, Joana, Pedro. Deus abençoe. Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. Se Deus abençoe. Meu filho. Deus abençoe. Pronto, já temos a lista aí do próximo, né? Até o final do culto a gente avisa qual é o próximo casal. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Lucas. Eu acho que o pessoal da recepção talvez fique mais quente, mas eu acho que se fechar a porta vai diminuir a entrada desse barulho lá de fora, por gentileza. Evangelho segundo Lucas. Lucas, capítulo 23. Evangelho segundo Lucas 23. A partir do versículo 39. Lucas 23:39. Uma história que é conhecida, mas que traz para nós preciosas lições. Eu queria, juntamente com os irmãos, atentar para o texto e tirar aqui algumas lições. Vamos ler Lucas 23:39. Lucas 23:39. Nos diz assim a palavra do Senhor: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo
no paraíso. Amém? Vamos orar? Senhor, nós acabamos de ler a sua palavra viva, santa, poderosa, imutável, infalível, inerrante. E te pedimos, Senhor, fala conosco. O Senhor conhece as nossas necessidades, sabe do que verdadeiramente nós precisamos. Nós que estamos aqui nesta noite, chegamos aqui, Senhor, o Senhor sabe do que nós precisamos. Que esse texto ministre a nossa vida, que esta palavra esteja em nossa mente, que o Senhor manifeste a sua misericórdia sobre a minha vida para expor o texto com fidelidade, de maneira que tudo seja aplicado aos nossos corações e que a gente saia daqui com um entendimento da verdade. Que essa verdade aplicada ao nosso coração possa mudar a nossa vida, transformando-nos cada vez mais à imagem e semelhança do Senhor. Nós suplicamos a tua bênção para que nessa noite o Senhor esteja libertando pessoas, transformando, curando, agindo por meio da sua palavra. Usa, Senhor, segundo a sua vontade. Nós pedimos, Pai, a tua bênção nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esta história é uma das mais fascinantes que a Bíblia nos apresenta. A Bíblia tem muitas histórias fascinantes, né? E essa é uma delas. Eu acredito que os irmãos lembram do que nós falamos mais ou menos domingo passado sobre a cruz, né? E a gente volta a mais ou menos ao mesmo ponto, só que agora de uma maneira diferente. Eu creio que a maioria já leu, já ouviu e já até meditou nesse texto, porque ele é extremamente precioso e ele traz inúmeras lições para as nossas vidas. O contexto desses versículos que a gente leu está começa capítulo 22, 23 e 24, quando Jesus é condenado de maneira injusta à morte, né? E levado para o Gólgota. E ali ele é crucificado com 2 malfeitores. Lucas usa esse termo. Enquanto ali sofria, a gente já falou sobre a situação da morte de cruz, como era terrível, sofrendo as dores cruéis. Ele também era zombado pelos líderes religiosos, os pais sacerdotes, todo mundo ali, soldados, as autoridades, o povo, todos ali estavam zombando dele. Mateus e Marcos, inclusive, falam que os malfeitores, em outras versões, os ladrões também estavam zombando. Nesse contexto de humilhação, nesse ambiente de humilhação, de dor e aparente derrota, acontece essa cena. A gente tem um que blasfema, que segue a maioria. Você vê que a fala dele é uma repetição do que a multidão estava dizendo, os sacerdotes estavam falando, os soldados, as autoridades, todo mundo estava dizendo. Então um só repete: você não é o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. O outro repreende, o seu parceiro ali e demonstra fé, reconhece sua própria culpa, declara a inocência de Jesus e ainda pede para que Jesus se lembre dele quando entrar no reino.
E Jesus responde com graça: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, esse episódio acontece nesse cenário de julgamento, momento antes da morte de Jesus, e nos traz algumas lições. Primeiro, os dois ladrões estão sob uma sentença de condenação. E aí a gente pode lembrar que essa é a realidade de todo ser humano sem Cristo, tá? A gente pode dividir as pessoas, nós podemos sim fazer essa divisão das pessoas, as pessoas com Cristo e as pessoas sem Cristo. O mundo quer dividir as pessoas em outras, em outras maneiras, de outras maneiras, mas eu acredito que a gente pode resumir dizendo assim: existe aqueles que têm Cristo e existe aqueles que não têm Cristo. Esses dois malfeitores representam a nossa realidade, a realidade de todo ser humano. Eles estão condenados aqui, não é apenas porque mergulharam no mundo, mergulharam de cabeça no mundo da criminalidade. Eles estão sob condenação também porque eles já nasceram sob esse estado. Todo ser humano, quando nós nascemos, nós já nascemos no estado de condenação. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, essa é a realidade do ser humano. Todos estão sob uma sentença de condenação. Todos. Não existe um bom, não existe um menos ruim, não existe aquele que é... Todos estão sob condenação. Então, essa seria a primeira lição que a gente tira desse contexto. Aí nós vamos entender que uma mesma situação difícil, aqui seria uma segunda lição, uma mesma situação difícil para os dois, a mesma situação difícil para os dois pode levar por caminhos diferentes. Um permanece em seu estado de rebelião. Um permanece em seu estado de desobediência. Um permanece com seu coração endurecido. E o outro se rende. Procura o caminho da rendição, o caminho do quebrantamento, o caminho da sensibilidade em sua alma, o caminho da humilhação ou da prostração. A mesma situação, o mesmo contexto levou-os por caminhos diferentes. Aquilo que a gente vai ouvir aqui na frase do primeiro malfeitor, que aquilo que nos influencia externamente, irmãos, pode alterar o nosso destino. As vozes que eram faladas ali, o que eles ouviam era exatamente isso: de zombaria, de escárnio. Todo mundo estava dentro desse mesmo contexto, zombando, blasfemando. Então eles estavam ouvindo Jesus sendo escarnecido por todos ao seu redor. E um consegue reproduzir a mesma fala. Mas é interessante, irmãos, que nesse mesmo contexto de vozes, de fala, você pode ouvir as mesmas coisas ao mesmo tempo, mas ainda é possível nós fazermos escolhas diferentes. As vozes eram as mesmas: zombaria, escárnio, blasfêmia. Eles estavam ouvindo isso, mas nesse mesmo contexto que a gente vai
perceber é que ali existia, né, naquelas vozes, em meio a tudo isso, existiam outras mensagens, outras atitudes que estavam entrelaçadas naquelas falas. A maneira como Jesus se reportou à sua mãe, a maneira como ele falou, né, em relação às pessoas: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O que estava escrito, né, na cruz, identificando quem ele era, Jesus, o rei dos judeus, enfim. E aí a gente vai perceber que o mesmo sermão naquele contexto teve o poder de fazer com que o coração de um permanecesse endurecido e o coração do outro fosse quebrantado. É interessante. Mesmo a gente vai entender, irmãos, aqui nesse contexto, que em condições mais aviltantes, as condições mais cruéis, enquanto vida você possuir, ninguém estará fora do alcance da graça maravilhosa do Senhor. Não importa o contexto, não importa a condição. Se você ainda vive, a sua história pode ser mudada. A sua vida pode ser transformada. Você pode pegar um caminho diferente. E aí a gente vai perceber que nesse contexto, a verdadeira fé começa com a humildade diante de Deus, reconhecendo a própria culpa. Nós temos uma conjectura diante disso, e a gente vai entender muito bem que isso é a ação da graça divina, né? Mas a gente vai entender aqui que por que um permanece ali com o coração endurecido e o outro muda? Ele muda a sua maneira de ver. O que aconteceu? Qual foi o start ali que mudou a percepção, a concepção, e os dois sob a mesma sentença, né? Aqui não tem ladrão bom e nem ladrão ruim. Os dois são malfeitores, criminosos. Eles estavam aqui realmente pagando por crimes que eles haviam cometido. Mas ele percebe que aquela situação era justa. Ele disse: a nossa punição é justa. Nós estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Isso é uma confissão. Isso é um reconhecimento de culpa. E olha como isso é importante e pode mudar destino. O que nós fazemos de errado tem consequência. Os nossos pecados têm consequências. Mas, irmãos, a percepção dos nossos erros, dos nossos pecados, isso muda eternamente o nosso destino. Dois homens sob uma mesma situação, determinados a um mesmo destino, mas um consegue sair, um consegue se livrar. E aí a gente vai perceber que o que faz com que a gente se livre dessa condenação, na qual todos nós estamos sentenciados, é a resposta que nós estamos dando ao Senhor. Houve aqui uma resposta.
esse malfeitor aqui, quando ele reconhece o seu pecado, o seu erro, quando ele assume que a sua punição é justa, ele está assumindo responsabilidade por seus atos, coisa que hoje em dia é muito difícil, né? Nós estamos sempre culpando alguém, né? Isso é habilidade nossa. Nós estamos sempre transferindo a nossa culpa para alguém. Seja o contexto, seja a família, seja a sociedade, a gente está sempre... E a gente vai perceber que a resposta que nós estamos dando ao Senhor muda o nosso destino. Aqueles homens ali, sem nenhuma perspectiva de mudança, libertação, sem nenhum raio de esperança, mas de repente as coisas começam a mudar. A história começa a tomar um rumo diferente, porque um deles se aproxima reconhecendo a sua humildade, reconhecendo a sua culpa e ao mesmo tempo a necessidade de perdão. Aí o que nós vamos entender? Que aqui, veja, no versículo 41, aqui existe uma marca de um coração que foi tocado pela graça. Seu coração foi tocado pela graça? Amém? Nós somos tocados pela graça. O que acontece na vida de uma pessoa quando ela é tocada pela graça? Quando a graça nos alcança, o que acontece? O que muda? A gente vai ver, ele começa a perceber a sua miséria. Corações tocados pela graça admitem, reconhecem suas falhas, não transferem, não se justificam, assumem responsabilidade por seus erros. Esse é um coração que foi tocado pela graça. O outro permaneceu indiferente. O outro permaneceu no seu orgulho, coração endurecido, desaforado, buscando um Deus que fosse dentro daquilo que era a sua mentalidade. Não, se você pode fazer alguma coisa, você não está aqui para ser crucificado, então salve a você mesmo e nos salve. É inadmissível, né? Então o outro permanece nessa linha do orgulho, da soberba. Permanecer com o coração endurecido no orgulho, na soberba, é mais uma demonstração de que a graça não nos alcançou. A graça, quando nos alcança, ela quebranta o nosso coração, ela nos faz nos humilhar e nos faz olhar de maneira diferente. Veja, a graça ela não só toca o nosso coração, a graça ela toca a nossa visão, a graça toca a nossa mente. Os dois tinham a mesma visão, mas um conseguia ver, não um homem de dores, sofredor, fracassado e derrotado. Um conseguiu olhar para aquela mesma situação e conseguiu ver um rei. Ele olha para aquela imagem e diz assim: aqui está o rei, aqui está o Senhor, aqui está alguém que tem poder,
Aqui está alguém que pode fazer alguma coisa na mesma situação. Coisa que o outro viu a mesma coisa, mas não conseguiu enxergar nada. Então, um coração tocado pela graça, ele admite sua culpa. E a gente sabe desde o início de tudo que isso é o que Deus espera de nós. Quando Adão, confrontado pela sua desobediência, o Senhor vai ao encontro dele de maneira graciosa, misericordiosa, e ele lhe faz uma pergunta. O que o Senhor esperava de Adão simplesmente era admissão de culpa. É o que Ele espera de mim e de você. E que resposta nós estamos dando? Qual é a resposta? Corações tocados pela graça admitem sua culpa, reconhece a necessidade de perdão. Você entende que você precisa de perdão? Vejam, isso é muito importante, irmãos. Quando nós entendemos que nós precisamos do perdão de Deus, isso nos habilita, isso nos dá facilidade a liberar perdão para os outros. Quando nós entendemos que nós precisamos, eu preciso do perdão de Deus. Sem esse perdão eu não sou nada, eu não vou a lugar nenhum, eu não sou ninguém. A graça nos faz perceber isso, nos faz ver essa necessidade. E ao mesmo tempo ela nos leva, ela nos aponta para olhar para uma única direção. A graça nos aponta, nos leva, nos conduz a olhar para uma única direção: Cristo. Para Ele. E ao mesmo tempo colocar nele a nossa confiança e a nossa esperança. Vejam, um homem que estava ali sem esperança, sentenciado a um destino de condenação eterna, ele foi mudado. Seu coração foi transformado. E a gente vai perceber como esse toque foi importante, como ele responde, como ele respondeu. Aí a pergunta para nós nessa noite, nós que estamos aqui, você que está aqui nessa noite, o Senhor tem tocado o seu coração, como tem sido a sua resposta? Seu coração tem se amolecido? Seu coração tem se quebrantado? E a gente vai perceber que a verdadeira fé olha para além das circunstâncias. Como eu disse, aquele homem olhava para o Senhor na cruz e ele via um rei. Ele conseguia olhar para além daquela realidade. A gente vai perceber, irmãos, nesse texto, a graça batendo na porta de dois homens impenitentes, miseráveis, que não mereciam nada, assim como bateu na minha porta e na sua porta, como está batendo na sua porta hoje. Hoje há um bater da graça. Que resposta eu e você estamos dando a essa oportunidade? Veja, aqui nós temos uma das mais belas oportunidades da operosidade da graça maravilhosa do nosso bom Deus. E que oportunidade! Os dois, vejam, os dois tiveram a mesma oportunidade. Sentenciados sob uma mesma situação, eles estavam debaixo de condenação.
mas um responde, o outro não. Quem responde ao chamado da graça, quem reage de maneira positiva, quem corresponde ao toque da graça, tem o seu destino mudado. E vejam que esse homem aqui, ele não mais se importa em se livrar dessa cruz, enquanto que o outro, o interesse dele era se livrar da cruz, né? Salva-te a ti mesmo e a nós. Esse era o interesse dele. Esse aqui, ele não pede isso. Esse aqui, ele tem outro interesse, porque quando a graça, irmãos, nos alcança, os nossos interesses são mudados. A nossa perspectiva, ela sai do campo do que é terreno para aquilo que é eterno. Nós não podemos, irmãos, viver uma vida cristã apenas com a perspectiva daquilo que é terreno. A gente se frustra, a gente se decepciona o tempo todo, desanima. Talvez você esteja assim, porque a sua expectativa, ou a perspectiva sua, ela está sendo puramente terrena. E aqui a gente vai perceber que esse malfeitor, tocado pela graça, responde. Ele poderia, tocado pela graça, ele poderia ter entendido o que o Senhor poderia fazer por ele. Ele disse: Senhor, eu entendi, eu estou aqui por causa da minha culpa, por causa do meu pecado, então por favor, me tira dessa. Não era? Mas não. O pedido dele foi outro. Aí a gente vai ver que, mesmo no último instante de vida, aquele homem teve a chance de se arrepender. Enquanto, irmãos, há vida, enquanto tiver vida, há esperança de salvação. A graça de Deus alcança o pecador em qualquer estágio, independentemente da sua história passada. Esse é o poder da graça. Esse é o poder da graça. A graça alcança até nos últimos instantes. Nunca é tarde demais para crer. É perigoso deixar para depois, né? Como alguns fazem. Não, amanhã. Nós não temos garantia. A resposta à graça, ela tem que ser dada hoje, agora. Quem garante que amanhã nós estamos vivos? Não temos garantia. Não temos. A resposta tem que ser dada hoje. Ao ouvir essa mensagem de graça, de convite, a gente precisa entender que nós precisamos, todo homem sem Cristo está sob uma condição de condenação, e que ele só sai dessa situação se ele se arrepender, confessar os seus pecados, crer em Jesus, rendendo-se a Ele. Foi o que ele fez. Aí aqui esse texto mostra o poder do arrependimento genuíno. Aqui houve arrependimento. A graça, quando nos alcança, quando nos toca, ela nos dá condições de vivermos não remorso, mas arrependimento. A gente vai perceber que o arrependimento desse malfeitor foi evidenciado através de algumas ações. Quando ele exorta o outro a ter temor a Deus, ele demonstra que ele tem temor a Deus, ele se importa com a atitude do outro. Ele diz: rapaz, você, sob essa sentença, você não teme a Deus? A ação do outro incomodou, isso mostra o temor a Deus. Quando há arrependimento genuíno, nosso coração se enche de temor. Aí, em seguida, reconhecimento de pecado. Ele faz uma declaração sobre a inocência de Cristo. Ele disse: este não fez mal nenhum. Ele declara isso.
ele se humilha, ele ora, ele coloca a sua fé no poder de Cristo para salvá-lo, e ele faz oração simples, mas teologicamente profunda. Ao orar assim, ele demonstra saber a quem ele estava orando e o que ele poderia fazer por ele, o que Jesus poderia fazer por ele. Ele diz: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Que oração, que declaração de compreensão, de saber a quem ele estava orando. Ele entendeu quem estava ali do seu lado. A oportunidade chegou ali à sua vida e ele não a desperdiçou. Quantos têm desperdiçado as oportunidades que chegam à sua porta? Mas ele diz que ele nos ensina que nós temos que aproveitar as oportunidades. Ele não pede para descer da cruz, ele não faz esse pedido. Ele simplesmente pede para ser lembrado, demonstrando uma confissão sincera, uma fé verdadeira na pessoa de Cristo. Aí a gente percebe, irmãos, nesse texto, o poder e a disposição de Cristo para salvar os pecadores. Mesmo nessa conjuntura, ele estava ali com o seu poder para salvar, porque só ele pode salvar. Só ele pode tirar o homem das garras do diabo. Somente ele pode quebrar o poder do pecado na vida do homem. Somente ele, somente ele, somente ele. Não tem outro. E aí a gente percebe que a resposta, finalizando aqui, versículo 23, versículo 43, perdão. A resposta de Jesus. O que foi que Jesus respondeu? Qual foi a resposta? Eu afirmo solenemente, eu dou a minha palavra a você, que um dia desses, futuramente, é isso? Não. Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Que fala, que declaração, que resposta de oração. Era isso, essa era a segurança. Gente, é essa a segurança que a graça nos oferece. Porque a nossa salvação, ela não depende das obras, não é mérito humano, não depende dos nossos esforços. Não. A nossa salvação é obra exclusiva do Senhor. É ação puramente do Senhor. Isso traz nessa fala de Jesus, segurança. Você tem segurança por ocasião da sua partida? Se você morrer hoje, você está seguro? Para onde você vai? Está seguro? Você tem segurança? Se você morrer hoje, para onde você vai? A gente precisa dessa. Existe possibilidade dessa segurança. Essa história nos vai trazer exatamente isso. Esse homem, ele não teve tempo de viver uma vida
na igreja, ele não teve tempo de viver uma vida de relacionamentos, mas o mais importante ele fez: arrependeu-se dos seus pecados, reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, rendeu-se a Ele e passou a desejar estar com Ele na eternidade. Coisa que muita gente aqui que se diz crente não tem esse interesse, não tem esse desejo de estar com o Senhor no paraíso. Então, irmãos, para a gente finalizar, essa história nos confronta. Aqui nós temos dois lados. A história sempre é dividida em dois lados: condenados e absolvidos. Condenados ou perdoados. Sob sentença de condenação ou sob sentença de absolvição. Absolvido. E aí? Como é que essa história muda? Como é que a gente pode sair de um lado para o outro? Não é fazendo boas obras, não é pagando promessas, sacrifícios humanos, fazendo isso, fazendo aquilo, não. O que nós precisamos fazer é o que esse homem aqui fez: reconhecer o seu pecado, admitiu sua culpa, entendeu quem era Jesus e o que Jesus poderia fazer para ele. Deixa eu dizer uma coisa: ninguém pode mudar o seu destino a não ser o Senhor. Ninguém. Não há ninguém que pode mudar o destino do homem, a não ser aquele que tem nas mãos o poder da vida e da morte. Então nós temos uma história com um final feliz, pelo menos nesse recorte. Alguém que atentou, acordou, alguém que percebeu que era hora de mudar, alguém que percebeu que estava ali a sua última chance, e soube muito bem aproveitar essa última chance. Agarrou-a com unhas e dentes e disse: eu não vou perder. E teve a sua história mudada. Passou a desfrutar não só do paraíso, mas da comunhão com o Senhor, da comunhão com Cristo no paraíso. Jesus disse: olha, Jesus não falou para ele: ó, tá bom, você vai estar no paraíso. Jesus disse: olha, hoje você estará comigo, eu vou te levar para o paraíso. Aqui está o segredo: vai para o paraíso com Cristo. Responder ao chamado da graça. Permanecer com o que a maioria diz, ouvir e atentar apenas para o que a maioria fala, foi o que o primeiro malfeitor fez. E ele só repetiu a fala. Permaneceu em seu estado de condenação. Diante dele uma oportunidade preciosíssima, mas que fora desperdiçada. Temos aproveitado a oportunidade? Se partirmos hoje, estaremos com Cristo no paraíso? Hã? Quem tem certeza? Tem certeza? Você vai estar com Cristo? Tem certeza? Então, hoje é momento de decisão. A graça está batendo na sua porta. Responda. Diga: Senhor, eu estou aqui. Me perdoa.
Eu reconheço que somente há perdão no Senhor. Somente no Senhor eu tenho a possibilidade de viver eternamente. Você já falou isso? Você que está aqui nessa noite, você já confessou isso? Você já entendeu que a salvação se dá apenas pela fé naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário? Você já entendeu isso? Já confessou? Já declarou? Vive segundo isso? Vive de acordo com essa verdade? Confiando. Irmãos, nós precisamos andar confiando na graça do Senhor. Nós não somos salvos, não é porque a gente faz o que é certo ou que a gente deixa de fazer o que é errado, não. Nós somos salvos porque a graça nos alcançou e nós temos essa promessa e o Senhor é fiel para cumprir a sua promessa. Nós andamos sob uma promessa. Aqueles que se arrependem, aqueles que confessam ao Senhor, que demonstram fé, confessam os seus pecados, abandonam os seus pecados, esses têm a promessa de estarem com o Senhor no paraíso. Se você não tem essa certeza, cuide. Amanhã pode ser tarde. A graça nos alcança quando ainda estamos vivos. Morreu, já era. Esses dois estavam na beirinha da morte. Faltava pouco tempo. Nos últimos minutos da prorrogação do segundo tempo, a graça chegou. E um alcançou, abraçou, se rendeu e foi salvo. Vamos orar? Curve a sua cabeça, feche seus olhos, que saiamos daqui nesta noite com essa certeza. Não saia daqui se você não tem essa certeza. Não importa o que você fez, não importa a sua realidade passada, a história desses dois malfeitores mostra isso. Não importa o que nós fizemos, a graça, ela é poderosa para mudar a nossa vida. Entregue-se a Ele, renda-se a Ele, submeta-se a Ele, confesse-o como Senhor da sua vida. E aí você vai experimentar, não apenas aqui, mas eternamente, os efeitos da graça de Deus. Uma história que caminhava tudo para um final terrível, mas porque o Senhor estava ali. Um deles teve um final bem diferente. Oremos ao Senhor. Pai, nós estamos diante do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se importou conosco, atentou para nós, agiu em nossas vidas, agiu em nosso favor. Conseguimos responder, aqui estamos, confessamos o nosso pecado, admitimos a nossa culpa, reconhecemos a nossa necessidade de perdão. Só o Senhor pode perdoar-nos, só o Senhor pode livrar-nos, só o Senhor pode nos dar a vida eterna. E nesta noite nós reconhecemos a graça poderosa em nós. Que todos que estão aqui nesta noite possam entender isso, que ninguém saia daqui com uma dúvida em relação a isso, entregando-se ao Senhor, colocando-se sob a sua vontade, reconhecendo o seu senhorio. Abençoa, Senhor, a sua igreja, que possamos viver, Senhor, ancorados nessa promessa, firmados
de que é o Senhor que nos sustenta. Há uma promessa de vida eterna e é o Senhor que nos sustenta nessa promessa. O Senhor é fiel. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Abençoa, Senhor, o teu povo nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém, igreja. Que a oportunidade da graça na nossa vida não seja desperdiçada. Que a resposta que a gente está dando seja adequada a uma vida transformada e a segurança de um destino eterno com o Senhor. Amém? Vamos cantar, porque Ele vive. Vamos ficar de pé. Porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele Glória a Deus. Aleluia. temor não há. Porque Ele vive. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. De novo. Porque Ele vive. Toda a igreja. Posso ver. Essa é a nossa segurança, porque Ele vive. Não há temor, não há medo. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. A nossa vida está nas mãos de quem? Do Senhor. Glória a Deus. Deus enviou seu Filho amado para me salvar. Só Ele pode nos salvar. Só Ele pode nos perdoar. Por meus pecados, mas ressurgiu e vivo como Pai está. Porque Ele vive, posso ver no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte me enfrentarei, sem me lembrar, terei vitória
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Tocados pela graça, relacionamentos saudáveis, e cumprimenta o seu irmão. Vamos cantar? Fale com o seu irmão, dê a paz do Senhor, de trás, de frente. A estrada se abre à tua frente, e o vento sopra em teu rosto, o sol resplandece em tua face, a chuva cai suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho. A graça do teu Filho Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre a tua igreja, sobre o teu povo, hoje, agora e para todo sempre. E a igreja diz: Deus abençoe, uma ótima semana para todos.